Dia 22 de setembro está chegando o Hobbit Day, aniversário de Bilbo e Frodo, e aí eu pensei que seria muito legal falar dessa conduta tão importante, tanto em Bilbo quanto em Frodo, para que houvesse a destruição do Um Anel. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que a intenção desse livro não é ser religioso. É claro que a gente vai acabar falando invariavelmente da filosofia e da teologia aqui, mas a intenção, o enfoque desse vídeo é muito mais literário, né, para a gente estudar aí a construção narrativa, o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. A intenção é mostrar como o papel da misericórdia é importante para a destruição do Um Anel. E eu queria começar com uma passagem nas Duas Torres, quando Sam e Frodo descobrem que o Gollum está perseguindo eles e Sam tenta golpeá-lo. É claro que ele não ia conseguir sozinho, ele teria se dado muito mal se estivesse sozinho, mas na companhia de Frodo e da Ferroada, ele conseguiu domar o Sméagol, o Gollum. Depois disso, Frodo e Sam ficaram tentando decidir o que fazer com aquela criatura tão asquerosa ali. E foi quando Frodo lembrou de uma passagem que já tinha aparecido lá no começo do Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, no capítulo chamado A Sombra do Passado, quando Gandalf ensinou para ele a importância da pena, da compaixão, da misericórdia. Vamos ver? Que pena que Bilbo não apunhalou essa vil criatura quando teve a chance. Pena foi a pena que deteve sua mão, a pena e a compaixão, de não golpear sem necessidade. Não sinto nenhuma pena de Gollum, ele merece a morte. Merece? Imagino que merece. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais por conferir a morte em nome da justiça, pois nem mesmo os sábios conseguem ver todos os fins. Muito bem, respondeu em voz alta, baixando a espada. Mas ainda tenho medo. E no entanto, como você vê, não tocarei na criatura, pois agora que eu vejo, eu sinto pena dele. Esse diálogo é tão importante que vocês viram, ele aparece 2 vezes no Senhor dos Anéis. Não é à toa, em outros lugares o narrador dá outras pistas desse diálogo, desse conceito aí. Esse é um valor que Frodo aprendeu logo no começo. E notem que ele tinha vontade de matar Gollum porque sentia muito medo. Muitas vezes a gente tem a reação, a gente é um pouco avesso à misericórdia por causa justamente do medo. Em uma entrevista, o Tolkien diz que o Sam, naqueles momentos em que ele não conseguia sentir compaixão de Gollum, ele demonstrava que até as boas pessoas são capazes de cometer injustiças. Mas Frodo aprendeu logo cedo. Sam foi aprender também, um pouco mais para frente, depois que ele portou um anel. Então é interessante a gente ver que portar um anel é um facilitador, de certa forma, de exercer a misericórdia, porque a misericórdia ela está, dentre outras coisas, em enxergar no outro, na fraqueza do outro, as nossas próprias fraquezas. Vale ressaltar que essa pena, essa compaixão exercida pelo Frodo durante a Guerra do Anel perante Gollum, já foi exercida por Bilbo lá em O Hobbit, mais ou menos 77, 78 anos antes da Guerra do Anel. Vamos ver como é narrado isso, e a gente vê um narrador onisciente ali, quase fazendo um discurso indireto livre, ou seja, quase que penetrando, a gente escuta aí o pensamento do próprio Bilbo, enquanto é narrado esse embate entre o Bilbo e o Gollum, porque o Bilbo tem a chance de matá-lo, está invisível, mas ele decide não fazer isso. Bilbo precisava ir embora, sair dessa escuridão horrível, enquanto lhe sobrasse alguma força. Precisava lutar, precisava apunhalar aquela coisa imunda, apagar seus olhos, matá-la. Gollum pretendia matá-lo. Não era uma luta justa. Estava invisível agora. Gollum não tinha espada. Gollum ainda não tinha ameaçado matá-lo de fato, ou tentado matá-lo. E estava desgraçado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, uma piedade misturada com horror, brotou no coração de Bilbo. Todos esses pensamentos passaram no clarão de 1 segundo. Ele tremeu. E então, bem de repente, em outro clarão, como que carregado por uma nova força e resolução, ele saltou. É muito interessante ver que ele tem toda uma digressão, por mais que passe por 1 segundo, é como se ele estivesse ali horas tentando decidir isso. Esse senso de justiça
que apareceu em Bilbo. Mas por que será que Bilbo teve essa pena, essa compaixão, aparentemente mais facilmente que o próprio Frodo, porque ele não precisou desse ensinamento do Gandalf? Bom, a primeira explicação é extra-diegética, ou seja, fora da narrativa. Tem muito mais a ver com a construção literária, a composição literária do autor. Na época em que o Tolkien escreveu O Hobbit, no início da década de 1930, que foi ser publicado em 1937, ele não tinha ideia da força do anel, nem passava pela cabeça dele que esse anel ia ser esse anel do poder, forjado por Sauron e tudo mais. Isso foi aparecendo na mente dele ao longo da composição literária do Senhor dos Anéis, anos mais tarde. Tanto é que Tolkien escreveu uma segunda edição de O Hobbit em 1951, 3 anos antes da publicação da Sociedade do Anel do Senhor dos Anéis. E isso aconteceu porque ele percebeu que o Hobbit precisava ser ajustado com a história do Senhor dos Anéis. E foi justamente nesse capítulo, Riddles in the Dark, ou Adivinhas no Escuro, que ele fez as maiores edições da história. Na primeira versão, o Gollum ia mostrar de boa o caminho da saída da caverna lá dos orcs. Mas na segunda versão não, ele não ia mostrar mesmo tendo perdido as adivinhas. Inclusive o Gollum daria o anel dele de presente a Bilbo se não soubesse que o Bilbo já tinha encontrado o anel por acaso. O Bilbo nem sabia que tinha levado o anel do Gollum, né? Já no Senhor dos Anéis, né, na edição do Hobbit de 1951, para linkar com o Senhor dos Anéis, aí ele já sabia muito bem da importância do anel e ia devorar Bilbo, perdendo ou não as adivinhas. E não ia mostrar o caminho de saída, porque ia devorá-lo. Então, a piedade do Bilbo ficou muito mais forte com essa segunda edição de O Hobbit. Uma outra explicação, né, por que o Frodo teve que aprender a importância da misericórdia, aí sim dentro da narrativa, muito mais do que o Bilbo, era porque o Frodo estava com o anel no momento em que o artefato tinha uma força muito maior. Na época da Guerra do Anel, Sauron já estava com um poder muito forte. Agora vamos entender um pouquinho do conceito de misericórdia de acordo com o teólogo Tomás de Aquino. E por que Tomás de Aquino? A gente sabe que Tolkien leu muito Tomás de Aquino, especialmente na Suma Teológica. Isso tem na biblioteca pessoal dele. E a gente sabe, né, lá no Nature of Middle-earth, que acabou de ser lançado, é demonstrado que Tolkien tinha um grande estudo, foi amadurecendo ao longo dos anos, claro, sobre os estudos metafísicos, teológicos, muito baseados em Aristóteles e Tomás de Aquino. É claro que ele nunca fez isso de uma maneira proposital. Vou colocar aqui misericórdia porque eu estudei em Tomás de Aquino. Não, Tolkien não fazia isso. Mas a gente sabe que ele tinha isso na sua cosmovisão e que, de certa forma, direta ou indiretamente, acabava transparecendo na sua obra. Então diz Tomás de Aquino: sempre a deficiência é a razão de ser misericordioso, quer por considerar a deficiência alheia como própria, por causa da união de amor, quer pela possibilidade de vir a sofrer males iguais. A palavra misericórdia significa um coração comiserado pela miséria alheia. Ou seja, você exerce a misericórdia por amor, por se colocar no lugar do outro, ou por enxergar a sua própria miséria no outro. Frodo via em Gollum o que o futuro reservava. Ele via que ele poderia ser totalmente corrompido, como aconteceu com Gollum. Tanto é que nas adaptações cinematográficas, Peter Jackson faz até uma cena, que acabou sendo cortada, em que tem essa metamorfose do Frodo, né, se transformando em um monstrenguinho, tal como o Gollum. Uma outra coisa, um detalhe interessante nas adaptações cinematográficas é como o Gollum aparece com a corda. Ele aparece com uma corda no pescoço. No livro, ele está com a corda no tornozelo. E isso contrasta como Aragorn, no próprio livro, tratou o Gollum. No caso, Aragorn, quando pegou o Gollum ali perto da região dos Pântanos Mortos para ser levado para os Elfos da Floresta, para ser inquirido pelo Gandalf, foi quando o Gandalf soube de toda a história por meio do Gollum, o Aragorn pegava ele com muito nojo e amarrava mesmo a corda no pescoço. É bem diferente do jeito como que os hobbits, né, especialmente o Frodo, trata o Gollum. Outra diferença entre a narrativa fílmica e a literária é que Frodo sabe muito bem o quão nocivo o Gollum era. Isso faz com que o dom, né, o exercício da misericórdia que Frodo tem é muito mais forte, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem o risco que ele corre. Já no filme não.
O Gollum é muito mais atraente. No começo a gente tem até uma certa simpatia por ele, né? Ele é, de fato, tanto no livro quanto no filme, um personagem muito complexo, né? Que causa repulsa e simpatia ao mesmo tempo por nós. Mas no filme essa simpatia no comecinho fica muito mais forte. Isso para ganhar aí também a simpatia do público em geral. E assim a gente aceita mais facilmente essa compaixão no Frodo. Como já vimos, a importância do Gandalf para o exercício da misericórdia na Guerra do Anel é muito, muito importante. E com quem ele aprendeu isso? Bom, vale lembrar que o Gandalf na verdade é um Maia, é um espírito puro que vem de Aman, as Terras Imortais. Lá ele é chamado Olorin. E ele foi pupilo de Niena. Niena, essa vale poderosíssima, a Senhora das Lágrimas, né, que consagra, que sabe purificar todo o mal com as suas lágrimas, e ensinou a Gandalf, a Olorin, a esperança, a paciência e a compaixão, a misericórdia. E a misericórdia, além de ser muito bonita, ela é condição sine qua non para que o anel seja destruído. Se Gollum não tivesse morrido, esse anel não teria sido destruído de jeito nenhum. Mesmo que ele resolvesse servir ao seu mestre Frodo, ele teria, sei lá, se jogado, né, o próprio Tolkien escreve isso numa das suas cartas, teria se atirado por amor ao seu mestre. No caso não foi isso que aconteceu, mas era importante que ele estivesse vivo até o fim, porque senão esse anel não teria sido destruído. Era como se a providência, de certa forma, esperasse esse exercício da misericórdia. A gente sabe muito bem que o Frodo falha bem na hora de jogar um anel. E se você sente raiva do Frodinho por isso, não deixe de ver o vídeo sobre a magnanimidade de Frodo. Mas vale lembrar aqui um trecho de uma carta muito importante em que Tolkien fala sobre o Frodo. Frodo realmente falhou como um herói, tal como compreendido por mentes simples. Ele não aguentou até o final, ele desistiu, desertou. Não digo mente simples com desprezo. A fraqueza delas, porém, tem duas facetas. Não percebem a complexidade de qualquer determinada situação no tempo, no qual o ideal absoluto está enredado. Tendem a esquecer aquele elemento estranho no mundo que chamamos de piedade ou misericórdia, que também é um requisito absoluto no julgamento moral. Não acho que o fracasso de Frodo foi moral. No último momento, a pressão do anel alcançaria seu máximo. Impossível, eu deveria ter dito, para qualquer um resistir, certamente após uma longa posse, por meses de tormento crescente e estando faminto e exausto. Frodo havia feito o que podia e havia se exaurido completamente, como um instrumento da providência, e havia criado uma situação na qual o objetivo de sua demanda não poderia ser alcançado. Sua humildade, com a qual começou, e seus sofrimentos foram devidamente recompensados, com a maior honra, e seu exercício de paciência e compaixão para com Gollum valeram-lhe a misericórdia. Seu fracasso foi reparado. É legal lembrar também que no ensaio sobre histórias de fadas, Tolkien traz 3 faces das histórias de fadas. A mística, que é ligada ao sobrenatural, a mágica, que é ligada à natureza, e o espelho de escárnio e pena, que é justamente dele que a gente está falando agora. É como se a gente visse no Frodo o nosso próprio espelho. E é refletido nesse espelho os erros que a gente tem ou que a gente potencialmente pode vir a ter. E aí a gente tem 2 caminhos. O escárnio, né, a gente não aceitar e a gente se revoltar diante do erro do outro, porque a gente se vê no outro, ou sentir a pena, a piedade, a compaixão e a misericórdia. É aquele amor que perdoa o erro do outro, porque a gente vê a si mesmo, ou porque a gente ama muito o outro, como um pai ama um filhinho que cometeu um erro. É assim, do ponto de vista da teologia católica, que Tolkien acreditava, né, que vê a misericórdia divina como a justiça divina, como ela se manifesta. Tolkien, como um católico romano, também conhecia as 7 obras de misericórdia corporais e espirituais. Não é que ele fez isso de caso pensado, mais uma vez, ele não ficava planejando colocar essas coisas, mas elas aparecem, mesmo que inconscientemente, na obra do Senhor dos Anéis especialmente. Então, para citar alguns exemplos, né? As obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome. A gente vê o Sam dando os últimos lembas que ele traz consigo pro Frodo. Ou dar de beber a quem tem sede, a mesma coisa, ele dando as últimas gotas do seu cantil de água.
A gente vê aí vestir os nus, ele vai lá, encontra o Frodo sozinho, né, em Cirith Ungol, depois que ele foi sequestrado pelos orcs. A gente vê muitos casos de dar pousada aos peregrinos, né, Valfenda, Lothlórien faz isso, no próprio Pônei Empinado. Enterrar os mortos, a gente vê, por exemplo, o Theoden, a gente vê o Boromir enlutado diante das circunstâncias ali, da forma que eles podiam, né? Mas deixando que os mortos fossem velados com sua dignidade. E também tem outras obras de misericórdia espirituais. A gente vê isso muito no Gandalf, mas em outros personagens também, como a própria Galadriel. Aconselhar os ignorantes, né? Ensinar os ignorantes, aconselhar as pessoas, sofrer com paciência os erros alheios. Quer dizer, não muita paciência sempre. Corrigir aqueles que erram, mas a maior delas certamente é perdoar os erros. E é isso que Frodo faz em relação a Gollum, e é isso que ele recebe especialmente de Sam. Depois que o Frodo não consegue destruir o Anel no fogo do Monte da Perdição, o Sam nem questiona, né, por que ele errou ou não. Ele simplesmente o perdoa. E assim o mal é destruído, pelo menos naquela demanda. A gente sabe que o mal totalmente não vai ser erradicado nem no Senhor dos Anéis, nem nesse mundo primário em que a gente vive, pelo menos não na vida material. E assim a demanda é cumprida. Mesmo Frodo falhando, ele não deixa de ser um herói moderno, que apesar das suas falhas e por causa das suas falhas, exerce o melhor que ele poderia exercer, que é o poder de perdoar, que é o poder da misericórdia. E quando tudo está acabado, Frodo está ao lado de Sam e ele se recorda das palavras de Gandalf. Lembra-se das palavras de Gandalf: mesmo Gollum ainda pode ter algo a fazer? Se não fosse por ele, Sam, eu não poderia ter destruído o Anel. A demanda seria em vão, mesmo no amargo fim. Então vamos perdoá-lo, pois a demanda está concluída e agora tudo terminou. Estou contente de você estar aqui comigo, aqui no fim de todas as coisas, Sam. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um dos meus temas favoritos do Senhor dos Anéis. E perdoem a falha dessa tolkienista, dessa humilde tolkienista aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos e até mais!